De um tempo pra cá, um tipo de jogo que existia há muito tempo, principalmente na época do falecido Flash agora, né? Acabou ressurgindo muito fortemente recentemente. E que ainda vem ganhando bastante popularidade. Isso principalmente no Roblox. Só que, pois é, pra surpresa de ninguém, esses jogos não são muito bons na verdade. E pra entender o porquê desse tipo de Tower Defense ser tão ruim, a gente tem que entender o que propriamente é um Tower Defense. E o que diferencia um jogo assim para um jogo assim. E começando do começo, pra quem não sabe, os jogos Tower Defense são, mesmo o nome sendo completamente autoexplicativo, jogos onde você tem que defender algo, mas ao invés de defender por si mesmo, ele vai se basear mais em você colocando torres ou magos ou tanques de guerra ou até macacos para poder defender a sua base. E esses jogos sempre tiveram um certo apelo a um nicho de pessoas, já que esse jogo pela sua natureza mesmo acaba sendo mais lento e estratégico, não completamente frenético e mecânico como a grande parte dos outros jogos. E isso sempre teve certo apelo para certos tipos de pessoa, porque quando essa pequena fórmula é bem executada, os jogos conseguem simplesmente ou estourar a bolha e fazer com que todo mundo goste deles, como Plants vs Zombies, ou ser jogos extremamente bons como Bloons TD6. Mas enfim, pela simplicidade desses jogos, eles popularizaram muito na época do Flash. Nessa época já tinham sido feitos jogos que surgiriam para se tornar grandes referências atualmente, como Bloons, que era assim e hoje tá assim. E por algum motivo esse tipo de jogo se popularizou muito de uma forma meio ruim, principalmente atualmente, agora sendo jogos mais comerciais, eu acho. Falando da forma mais suave possível, muitos desses jogos são pay to win e enfim, antes da gente conhecer por que esses jogos são tão ruins, a gente tem obviamente que conhecer os jogos que são bons e são uma referência. E vendo obviamente de uma forma mais alheia, os jogos Tower Defense são extremamente simples. E fazer algo bom dentro disso é bem difícil. E fazer algo que seja completamente quebrado, ou completamente sem graça, ou ruim no geral, é extremamente fácil. Entendendo a base dos Tower Defense agora, o conceito de se defender torres acaba criando muito espaço para trabalhar com a variedade e inventividade, seja desde os inimigos ou até das próprias torres em si. E de certa forma é isso que dá graça a esses jogos. E isso, por sua vez, vão ser a estratégia e a inventividade que o player vai ter que ter se ele quiser ganhar no jogo. Isso vai depender não só do terreno que ele tá, mas das torres que ele tem disponível para comprar e principalmente dos inimigos. E pegando Bloons como exemplo, por exemplo, lá não tem só o terreno com diversas limitações, seja de espaço ou lugares certos que alguns macacos não podem ser colocados. Que querendo ou não, isso te faz pensar em qual é o melhor posicionamento para se adequar ao mapa para cada um dos macacos. Mas não acaba por aí, porque cada inimigo vai ter as suas diferenças, que não são só de HP, mas muitas vezes eles podem ser camuflados, que precisam de outro tipo de upgrade para poder atirar neles, ou serem reforçados, ou até mesmo curar o seu próprio HP, ou balões que spawnam mais balões, e tem muita coisa dentro desse jogo. Isso tudo adiciona muito complexidade e a camadas a um jogo que a priori é sobre macacos fofinhos atirando em balões. Isso tudo te coloca em uma situação onde você tem que pensar muito bem em qual macaco colocar e principalmente em qual upgrades eles vão ter. Esse jogo tem muita coisa para se fazer e muitos, mas muitos upgrades. E se você não prestar atenção nisso, em qual balão vai vir, em qual rodada tá, você pode acabar colocando DPS de menos ou esquecendo que os balões camuflados existem e acaba perdendo. E quem diria que um jogo de macaquinhos poderia ser tão complexo assim, mas acontece. Então a Defense mesmo não precisa ser tão complexo como Bloons, é claro. E um ótimo exemplo disso é Plants vs Zombies, que mostra isso muito bem, que é um jogo bem mais simples e sem tanta coisa como Bloons. E nesse jogo, por sua vez, é tudo mais simples, que querendo ou não, deixa o jogo muito mais coeso e fácil e intuitivo para jogar ele. E em Plants vs Zombies você tem essas linhas específicas onde os zumbis vão vir. E você vai ter que se defender com plantas que vão atacar eles, mas obviamente não é tão simples assim. Já que o jogo foi completamente construído para ser mais estratégico, mas não como Bloons, mas sim de uma forma muito mais minuciosa, como por exemplo, dentro do jogo você não tem todas as plantas ao seu dispor em todas as partidas, mas sim você tem que minuciosamente escolher as que você vai usar, fazendo que, querendo ou não, você tem que planejar como você vai jogar o jogo antes mesmo dele começar. E esse que é o interessante desse jogo, ele tem todas essas pequenas nuances de, por exemplo, cada personagem zumbi ou planta, que faz com que você realmente acabe sendo mais estratégico, sem necessariamente ter que ficar grindando no jogo. E muito disso pra mim vem principalmente do porquê o jogo tem uma personalidade extremamente forte em si. Como por exemplo, os inimigos não são só inimigos com vida maior ou armadura, mas sim são muito mais bem trabalhados pra sinalizar armadura. Alguns deles seguram uma porta, o
ou um zumbi que pula a primeira planta que vê, é um saltador olímpico, ou um zumbi que é um jogador de futebol americano e por causa disso você deduz que ele tem mais vida e é mais rápido. Tem um zumbi Michael Jackson também. E tudo isso é um conjunto que foi feito de uma forma muito inteligente e que você já entende todo o funcionamento do jogo só olhando pra ele. E toda essa personalidade, além de tornar o jogo muito bom e divertível, torna toda a estratégia que poderia ser maçante em algo muito mais aprazível. Então o que faz esses jogos serem tão bons é justamente o cuidado e a personalidade colocada em cada herói e em cada inimigo. E isso transforma um molde de jogo simples em algo praticamente magistral. E agora, a gente olhar pro outro lado do Tower Defense, a gente vê os jogos de anime do Roblox e eles conseguem falhar em quase todo o aspecto que faz os Tower Defense serem tão bons. Eu nem vou entrar em como essa plataforma é uma merda e quase escraviza quem faz jogos e que quase todos os jogos são praticamente feitos pra roubar crianças, porque na maioria desses jogos vai ser gacha. Aqui eu vou falar mais do jogo em si, e o que eu joguei eu acho que foi Anime Fighters. Acho que quando esse vídeo sair também o jogo vai ter sido quase excluído do planeta Terra. Mas, enfim, sinceramente eu acho que todos os outros jogos devem ser só cópia um do outro. E tá, voltando pro assunto, falando de verdade agora, esse é tipo o pior tipo de jogo que existe. Ele literalmente só tá ali. Ele tem a sua roupagem de anime que, de certa forma, até que cabe em com vazio de som, já que os inimigos que você tem que atacar são só capangas ou figurantes, onde a única diferença que eles vão ter, além da skin, é eventualmente aparecer uma barra de vida e a vida deles que talvez seja maior. Eu não tô nem brincando falando que é só isso, porque é tipo só isso mesmo, e tem diversos mapas diferentes que simulam outros animes como toda essa questão de skin e etc. não é nada. Até pros heróis é praticamente a mesma coisa. E tem até uma gimmick que tem como você pagar pra evoluir eles, só que tipo é só bizarro porque muito desse jogo é só quebrado, sabe? E toda essa questão dos personagens não quer dizer nada. Ainda no fundo são os mesmos personagens com talvez o range diferente. E sem querer falar que esse jogo é extremamente lento e nada nele se vira pra ter uma boa experiência ou algo do tipo, já que a estratégia que deveria ser algo muito importante nos Tower Defenses é praticamente inexistente, já que se você pegar um personagem minimamente melhor, você pode simplesmente só spamar ele na frontline, porque as chances dele ser completamente quebrado são muito grandes. E esses jogos sequer se prezam para balancear os personagens, que é uma parte essencial de literalmente qualquer Tower Defense. Sem falar que eles são extremamente sem graça. Isso tudo junto, é claro que somado aos jogos serem gacha, fez eu ter não só a pior, mas talvez a experiência mais entediante que eu já tive em jogos desse tipo. E honestamente, eu nem preciso falar muito, porque é mais claro do que o dia que esses jogos mais visam para apelar para um público mais novo, tendo roupagem de anime, para eles simplesmente gastarem o máximo possível e jogarem o máximo possível desse jogo. E no final, a personalidade é o que diferencia um Tower Defense muito bom pro Tower Defense muito ruim.